aí, vamos começar mais uma live. E eu estou super animada. Ó, vou marcar hoje aqui comigo o horário. Ah, Thiago entrou! Que bom, Thiago! Tudo bem? Kellen entrando. Olha só, gente, que legal. Nossa Senhora, muito ansiosa. Hoje o assunto vai ser maravilhoso. Boa noite, Kellen. Mariana Zonari chegou. Mariana, posso te colocar aqui? Você espera todo mundo chegar comigo? Pode ser? Coloca aí um joinha para eu te chamar de uma vez. Porque aí você já espera comigo, entendeu? Vamos ver se esse pessoal chega, né? Tamo devagarinho. Ah, lá, ela chegou. Vou colocar, gente. Mariana é uma fofa. Olha só, vamos lá. Deixa eu colocar a Mariana. Entrou. Ana, hoje nós vamos responder suas perguntas, viu? Se eu esqueci alguma coisa... Ei, Mariana, tudo Tudo bom? bem? Tô botando aqui num cantinho pra você dar certo. Tá ótimo. E Se eu aí? esqueci alguma pergunta, Ana, você coloca aí, tá? Porque tem gente que já mandou pergunta, entendeu, Mariana? Legal. Olha só, papai tá aqui, Luciane, olá, gente. Minha mãe entrou, sempre tem os corujas, não é? A minha família tá ficando toda doutora em LGPD, ninguém aguenta mais, entendeu? Ó, Vilma entrou, Nicole. E como Gente, é muita gente boa entrando aqui, hein? Tia pesado? Sueli de novo, gente, quem tem incentivadores tem tudo, né? Eu queria falar que eu fiquei tão feliz, eu recebi... Ó, Bruninha, minha filhote, eu recebi tantas mensagens dizendo que foi ótimo ontem, né? Muito incentivo e vocês vão adorar a noite de hoje com a Mariana, gente. Mariana, eu não vou deixar ela falar agora não, porque eu quero que ela fale com a sala cheia, entendeu? Eu quero esperar todo mundo chegar para ela começar a falar, para a gente não desperdiçar a Mariana, entendeu? Mas ela entende tudo de implementação. Ela é uma pessoa que está dando treinamento no Brasil inteiro, está dando consultoria para implementação. Então, ela vê qual que é a dor. Ó, Giovana é palestrante também. Giovana é professora, inclusive. A Mariana é professora. Giovana, você vai gostar do papo dela. E a Giovana vai falar com a gente sobre o dilema das redes. Mas, enfim, a Mariana, ela consegue ver a dor das empresas, né, Mariana? Porque elas não têm noção, estão aterrorizadas, acham que nada pode, né? Então, isso, tia, ó lá, ó. Tem pouca gente na sala hoje, gente. Por favor, não vamos passar vergonha. Então, cada um vai lá no aviãozinho, clica no aviãozinho, chama aí as primeiras 10 pessoas. Eu tô fazendo também, hein? As primeiras 10 pessoas que você achar, quem você quiser, chama todo mundo para a live. Eu chamei um monte de gente. Inclusive, eu acho que tinha gente que já até estava aí. Ó, a Sheila chegou. Todo mundo colocando gente nessa sala, gente, para a gente poder bater esse papo que vai ser realmente muito bom. O pessoal hoje está preguiçoso, hein, gente? Vamos chamar todo mundo, não é possível. E aí, Mariana, conta para mim, como estão as coisas? Você tá em Fortaleza, né, Mariana? Tô em Fortaleza. Fortaleza tá quente? Graças a Deus. Uma amiga minha mora em Fortaleza e ela fala que Fortaleza tem duas... Ó, a Sil entrou, Diana. Fortaleza tem duas estações no ano. Diz ela que é o inverno e o inferno, entendeu? Mas tu sabe que aqui, o inverno aqui em Fortaleza é quando tá chovendo, né? Ou seja, o inverno aqui é fevereiro, março, abril ali, que é a época de chuva. O pessoal diz que Depois é só verão. Não, mas é só verão, mesmo quando chove é quente. E agora a gente tá na melhor época do ano, né? Que é época de vento, né? Pra quem veleja, aqui é a meca do kitesurf, né? Então, Olha, que delícia! Aqui em São Paulo tá assim, super quente. Essa semana tá sofrida, entendeu? Mas eu não reclamo não, porque eu gosto do calor também. Eu sou do verão. Eu sou da praia, então não reclamo não, entendeu? sei como Vamos é. esperar um pouquinho até a gente começar. Enquanto isso, a gente vai trocando amenidades. Mais um minutinho para começar às 8h05. Ó, o Gorgô tá aí de novo, Gorgô. O Gorgô tá interessado em LGPD. A Laura entrou. Muita gente boa, querido. Muita gente boa. Tem muita gente perdida, sabe, Mariana? Que, assim, não entende do que se trata
E o que o pessoal gostou da nossa abordagem de ontem é que ela foi muito didática, né? Muito simples. Então, eu acho que essa pegada do LGPD sem juridiquês, ela é muito boa mesmo, entendeu? Eu acho que ajuda bastante, A né? pegada, a pegada do jurídico sem juridiquês, né? Assim, É, já cansou, eu vivo falando sobre isso. A gente tem um trabalho muito legal também lá no IRIS, nesse sentido, que é o Laboratório de Inovação aqui do Estado, é, de que a gente tem essa linguagem própria que o advogado adota há anos e anos aí, distancia a gente, né? Em vez de agregar. Então, eu sempre falo assim, não adianta a gente contratar um advogado que fala um negócio que a gente não entende, né? Eu vejo muito cliente fazendo isso. Os maiores não, claro, mas os menores, eu vejo muito cliente assim, que contrata, não sabe nem o que o cara fez, né? Mas enfim, contrata, entendeu? E eu acho que o bacana é o cliente saber o que está acontecendo, mas minimamente a gente tem que adequar a linguagem, né? Tá por fora já aquele advogado que tem gente que faz questão de falar palavra difícil, né? Tem gente que acha que é bonito. Eu acho que as pessoas se escondem atrás disso, sabe? Não pode ter outra explicação que não seja se esconder atrás de um personagem, né? Bem, mas vamos lá, vamos começar, gente, até para privilegiar quem chegou na hora, né? A sala vai entrando com o tempo. Eu queria agradecer a vocês todos por estarem aqui com a gente hoje. Tia Sueli tá falando aí para mandar um aviãozinho, então se você puder colocar mais gente nessa sala, vai ser ótimo. Com isso, você ajuda as pessoas a entenderem um pouco mais sobre essa lei que vai servir para todo mundo, porque no fim do dia, gente, cada um de nós é um titular de dados. A gente tem que, no mínimo, saber qual é o nosso direito, como que as empresas podem usar os nossos dados. Então, isso interessa para todo mundo, né? Você ajuda o LGPD sem juridiquês também, porque tem mais gente engajada, mais gente participando, né? Então, é muito legal se você puder chamar mais pessoas para participar da nossa live, tá bom? Mas vamos lá, eu vou apresentar para vocês a Mariana. Eu conversei com ela na semana passada, eu conheci na semana passada, num papo super legal que a gente teve com um outro amigo nosso. E assim, eu fiquei impressionada, gente, como que ela dá conta de fazer tudo que ela faz. Ela é professora universitária, professora de pós-graduação, ela é advogada, ela trabalha lá no setor de inovação do Estado, ela tem parceria, ela trabalha com escola, é tanta coisa. Eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela, né? Se apresenta aí, Mariana, e depois a gente entra no nosso tema da noite, tá? Eu acho que muita gente aqui, principalmente as mulheres multitarefas, vão se identificar com você, entendeu? Fala aí. a gente tem que ser multitarefa ultimamente mesmo. Bom, boa noite, né? Obrigado pelo convite, assim. É sempre muito legal tá falando sobre esse tema, porque é um tema novo, um tema que ainda tem muito, muita obscuridade, digamos assim, ainda tem muita gente difundindo muita coisa que é mito, muita coisa que não condiz com a realidade, assustando as pessoas. E acho que no final do dia é mais ou menos pelo que você falou, né? A gente está aqui, na realidade, debatendo uma lei que, na realidade, veio para proteger todos nós, que inclusive enquanto titulares de dados que somos, né? Mas, bom, me apresentando rapidamente, né? Meu nome é Mariana Zonari, eu sou coordenadora da área de Direito Digital e de Inovação Jurídica do APSV Advogados aqui em Fortaleza. Gestora jurídica é, gestora de inovação jurídica do IRIS, que é o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado. Tem a Muvon, que é uma escola de Direito e Inovação, dou aula, enfim, tem algumas outras startups aí. Mas vamos ao que interessa, porque não gosto de ficar aqui me apresentando, não. Mas, enfim, acho que a gente, se quiser puxar, né? Eu vou puxando, tem pergunta. Já surgiu pergunta aí, tô aqui com a minha colinha, gente. Eu vou anotando as coisas, entendeu? Para ser um papo que a gente não perca nenhuma pergunta, tá? Se vocês perguntarem alguma coisa que eu não coloquei aqui, vocês podem repetir a pergunta que eu vou colocar, tá? Bem, o primeiro ponto é o seguinte, Mariana, quando surgiu a lei, já tem 2 anos, né? Ela surgiu e eu lembro que dentro da empresa onde eu trabalho, que é uma empresa focada em dados, a gente entende tudo de dados, dados está no nosso sangue, assim, a gente respira dado, né, o tempo inteiro. Mas lá dentro surgiram algumas dúvidas no primeiro momento, entendeu? Que
a partir de agora a gente vai ter que ter consentimento para tudo, né? Então a gente sempre vai pedir. Então o titular sempre tem que escolher o que, que vai acontecer com o direito dele. Existe uma campanha muito grande para mostrar a partir de agora todos os direitos que o titular de dados tem. E isso é muito importante, né? A lei ela foi criada com o objetivo de proteger as pessoas. A Mariana falou super bem. Esse é o objetivo primeiro da lei. Mas ontem a gente já viu que para proteger as pessoas ela não vai acabar com negócios, né? Então a gente tem ali inovação, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, um monte de coisa que também tem que ser resguardado pela lei. Primeiro ponto. E o segundo, ok, Vivian, mas a gente só pode usar o dado, então, com autorização? E a verdade é que não, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre qual foi a sua impressão, principalmente nos primeiros casos, porque depois as pessoas já vão conhecendo um pouco mais, né, como funciona, mas nos primeiros casos, qual que era a impressão das empresas que estavam sendo atendidas pelo escritório a respeito de consentimento? Tinha mesmo esse pânico de que agora tudo tem que ter consentimento? Como que você viu isso durante os processos de implementação? Tá. Bom, né, assim, isso aí, assim, a LGPD, ela traz vários mitos, inclusive foi até engraçado você ter falado de chamado a live de mito do consentimento, porque quando eu dou treinamento de algumas coisas da LGPD, eu começo com alguns slides tirando, colocando alguns assuntos, né, logo de cara. E a questão do consentimento é um deles, né, na realidade. A gente tem a grande verdade é que a gente já tinha legislações, né? Muito antes da LGPD entrar em vigor, a gente já tinha legislações que de forma indireta ou de forma suplementar, de alguma maneira, tocavam em proteção de dados. E a LGPD veio, na realidade, para trazer um grande regramento geral, como o próprio nome diz, sobre isso, né? E antes da gente ter a LGPD, e aí acho que é algo que você tocou na live de ontem, né? Antes da gente ter a LGPD, na realidade, a gente era um tratamento muito mais inseguro juridicamente dos dados. A gente tratava os dados e, enquanto empresa, que eu tô falando enquanto empresa, né? Enquanto empresa, a gente tinha uma insegurança jurídica muito grande para tratar esses dados. Que hoje, com a LGPD, a gente sabe exatamente o que a gente pode e o que a gente não pode fazer com esses dados, né? E aí, sim, tinha muito dois mitos, né? O mito de que precisava pedir consentimento para tudo e atrelado a esse mito vinha o questionamento de quase todos os clientes que eu atendi, né? Então, Mari, porque os clientes chamam de Mari mesmo, não tem besteira. Então, Mari, eu vou precisar. O titular tem direito de pedir exclusão de dados, então vou precisar excluir os dados desse titular. A hora que ele pedir, quando ele pedir, imediatamente. Então, são dois grandes mitos, porque um está meio que atrelado ao outro, né? E aí, a lei, ela, na realidade, ela traz 10 bases de tratamento, ou hipóteses legais de tratamento, bases legais de tratamento, enfim, em que a gente pode tratar dados pessoais, né? E, assim, consentimento é apenas uma delas. Muita gente prioriza, né, e acaba pensando logo que tem que fazer consentimento, mas isso não é verdade. Se a gente conseguir enquadrar aquele tratamento em qualquer uma das outras 9 bases legais, eu não preciso pedir consentimento. E qual é o grande, enfim, que eu acho, né? Qual é a grande vantagem de tratar dados pessoais sem consentimento? Obviamente, amparado em outra base legal. É você não ter essa obrigatoriedade de excluir os dados ao bel prazer do titular, digamos assim. Então, por exemplo, se eu trato um dado pessoal me utilizando de estrito cumprimento de obrigação legal, e o titular pede para excluir aquele dado, eu não sou obrigada a excluir. Eu vou dizer para o titular, olha, eu tenho esses dados seus, eu trato eles com essa finalidade, essa finalidade é específica, é legítima, tem um fim legítimo, eu estou tratando com essas bases legais, eu vou manter esses dados dentro da minha base durante tantos anos, e eu compartilho ou não compartilho com tais pessoas. Mas eu não vou poder excluir. Assim, obrigado por pedir, mas eu não vou poder excluir. Não é nem. Tem hora que você não pode, tem hora que você não quer, e tudo bem você não querer, né? Vamos entender, só para todo mundo entender, gente. Eu falo com todo mundo, isso aqui não é aula, e não é aula mesmo, isso aqui é bate-papo, né? Mas se a gente puder dar um pouco de informação de um jeito prático, pode ser. Vocês vão me dando feedback aí na caixinha, tá bom? Olha aí nos comentários. Vamos lá.
a gente tem o consentimento. Teve alguém que comentou aqui, inclusive, desculpa te interromper, falou lá em cima, né, que seria legal a gente debater que o advogado sozinho não consegue. É a Giovana, que é professora. É legal. Da equipe multidisciplinar, né? Tudo bem, vamos responder essa pergunta então da Giovana, antes de começar com as bases legais, vamos falar sobre isso, né? Como que é que funciona? Um advogado consegue sozinho? Porque o advogado é o cara que entende a lei, não é assim? A gente coloca um escudo, né? O escudo da lei e vai embora, entendeu? O advogado sozinho consegue implementar um projeto de LGPD, Mari? Assim, bom, a adequação do projeto de LGPD, ela é uma verdadeira mudança de cultura dentro da empresa, né? Ela é um projeto de compliance. E como uma verdadeira mudança de cultura, a gente precisa que todas as áreas, desde autogestão até o pessoal que está lá embaixo, entenda e faça adesão, né, digamos assim, a esse projeto, né? Então, essa pergunta, ela é uma pergunta que vem muito atrelada de quem deve ser o DPO, né? O DPO, quem é o DPO? Quem é o encarregado de dados, né, pela lei? Ele precisa ser advogado, ele deve ser de TI, ele deve ser da área de gestão, de compliance. E assim, a grande verdade é que essa área de proteção de dados ela é uma área extremamente multidisciplinar. Eu preciso entender de tecnologia, eu preciso entender de direito, eu preciso entender de gestão de projetos, eu preciso entender de compliance. Então, assim, nem daria pra gente querer abarcar isso sozinhos, né? Sempre tem, né? Quem quer, mas a minha visão é de que o projeto de adequação de LGPD é um projeto, ele é um projeto de governança de dados. Então, durante esse momento, ele é um momento que ele é bem enfatizado pelo jurídico, porque é um momento em que a gente constrói políticas internas, é um momento que a gente faz adequação de contratos, é um momento que a gente constrói uma verdadeira estrutura, né, de, de governança dentro da empresa. Mas depois disso, a gente precisa muito do pessoal de TIC, do pessoal de compliance, do pessoal de gestão. Então, uma equipe multidisciplinar, como colocou aí, acho que foi a Giovana, né? Concordo com ela. Eu tô anotando aqui as perguntas, porque tem aqui agora a pergunta da Nicole. É isso Pô, aí, né? Qual que é a minha experiência de implementação, né? É jurídico, por quê? Porque jurídico tem a facilidade de interpretar a lei, não só o texto legal. Em regra, a gente já tem por costume entender qual que era um contexto, não só do Brasil, no caso da LGPD, mas o contexto mundial no momento em que aquela lei foi criada, né? Porque a gente precisa entender um pouco o porquê da regra para aplicar, né? Ninguém lê uma lei e é só isso. A gente tem que entender o que aquela lei quis dizer, sabe? Então, é por isso que é subjetivo, inclusive, né? Então, a gente tem esse trabalho. Numa empresa muito grande, se você tem alguém de TI, é importante. Numa empresa menor, numa visão aí de micro, pequena empresa, porque média empresa já tem alguma estrutura, né? Mas aí talvez você não tenha alguém de TI. Mas nessas empresas, normalmente, tem uma pessoa, seja um gerente, seja um financeiro, tem alguém que entenda como funcionam os sistemas, sabe? Então não é que tem que ser um cara de TI, tem que ser um cara que entenda como que aquela bagaça funciona de alguma maneira, né? E tem também o pessoal de governança, né? O que você tá rindo aí? e não perguntem pra gente essa parte que a gente não sabe. Nem se atrevam, por favor, né? Mas tem o pessoal de governança. Numa empresa muito grande, que trata um volume de dados muito grandes, então tem um time de engenharia de dados, né? De ciência de dados. Tem um time que fica olhando para os dados e tratando os dados. E esse time também faz parte do processo. Numa micro e pequena empresa, o cara não tem um advogado dedicado, o cara não tem um TI dedicado, ele no máximo tem uma empresa que ajuda ele, uma software house, alguma coisa assim, e ele também não tem um cientista de dados. Por quê? Porque o cientista de dados é o próprio dono, é o próprio gerente, é esse cara que é o cientista de dados da empresa. E tá tudo bem, né? Desde que você consiga ter uma metodologia para poder se adequar. Então, não é que você tem que contratar, pagar milhares de reais para alguém fazer. Não. Só que você tem que se dedicar a entender a lei e todos esses contextos de utilização da lei, né?
Antes de responder a pergunta da Giovana, eu vou lá nas bases legais, porque tem pergunta do pessoal que mandou antes, entendeu? Ana, coloca aí suas perguntas. E o Ana me mandou pergunta, teve mais gente que me mandou pergunta aqui no chat. Tem canal do Telegram com pergunta, tem direct com pergunta, tem Facebook com pergunta. Tá uma loucura isso aqui. Acho que seria legal, já que a gente, Vivian, já que a gente tá falando bem de bases legais e tá falando de consentimento, fazer só alguns apontamentos bem rápidos, assim, sobre consentimento, né? Até pra responder as perguntas ficar Ótimo. atual, né? O que é o consentimento, Mari? Fala aí. Quais são as condições de um consentimento real? Tá, vamos lá. Bom, assim, o consentimento, de acordo com a lei, ele é uma das bases legais, né? E a gente não tem nenhum tipo de hierarquia entre essas bases legais, então, pelo menos para tratar dados pessoais comuns, né? Dados pessoais sensíveis, a gente prioriza consentimento, mas dados pessoais comuns não. Assim, não existe nada na lei falando disso, mas a lei fala que esse consentimento ele precisa ser livre, informado e inequívoco. Só que a lei não diz o que é um consentimento livre, não diz o que é um consentimento informado e não diz o que é um consentimento inequívoco. Aí a gente se inspira, né, como tudo na LGPD, na GDPR e tem um guideline de 2017. Peraí, segura aí. Segura, Ana. Você já falou 3 conceitos que talvez nem todo mundo entenda. Você já falou GDPR. Então, volta um passo. Tá? Vou voltar. Explica primeiro, rapidinho. GDPR é a legislação europeia, tá, gente? Falando bem rapidão. Ó, o Longino, nosso palestrante de amanhã. Boa. Nosso convidado de amanhã. Então, o GDPR está num conceito lá europeu, mas foi onde a gente se inspirou para poder criar a LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Toca aí, Mari. E aí, gente, tudo basicamente, na verdade, a LGPD ela surgiu dentro de uma pressão internacional que foi criada, inclusive, com a GDPR, o General Data Protection Regulation, né? É a LGPD da Europa, né? Sendo bem claro, né? E aí, lá eles têm alguns guidelines, né? Junto com a lei, não tem só a lei. E tem um guideline de 2017, que é o guideline 259, que ele fala o que é um consentimento livre, informado, inequívoco. E aí a gente se inspira muito, muito de lá, né? E assim, o que é um consentimento livre? É aquele consentimento que eu consigo garantir que o titular do dado, ele não teve nenhuma pressão para dar aquele consentimento, de que não houve nenhum tipo de consentimento tudo ou nada, né? Aquele consentimento de que eu dou o consentimento do pacote, né? Então isso aí o pessoal chama de consentimento, a granularidade do consentimento, né? Então, se eu tenho um consentimento para coletar um dado que eu vou tratar com 3 finalidades diferentes, o ideal seria que eu pedisse 3 consentimentos diferentes para permitir que a pessoa dê o consentimento para um tratamento e não para o outro, né? O pessoal chama de granularidade do consentimento. Então, fora isso, que o consentimento seja informado. Então, eu preciso deixar muito claro, isso também está dentro dos princípios da LGPD, que é a da transparência, de que esse consentimento seja extremamente transparente para o titular, então o titular saiba exatamente com o que ele está consentindo no momento que ele oferece aquele consentimento. E, por fim, que ele seja inequívoco. E aí a gente precisa, assim, não diz lá que a gente precisa ter um consentimento por escrito, né? Isso é outro mito. O consentimento ele pode ser verbal, ele pode ser de outras formas, mas eu, como controlador de dados, preciso comprovar. Garantir que eu tenho como comprovar depois que aquele consentimento é de forma inequívoca, né? Então, são os três grandes pilares, digamos assim, do consentimento dentro da LGPD. Ótimo, perfeito. Porque com base no que é o consentimento, vocês entenderam, né? O consentimento eu não posso ser constrangida a dar consentimento, entendeu? Isso aqui, gente, consentimento é igual voto no casamento, né? Se você é obrigado, depois o casamento não vale. Ele tem que ser livre, né? Então, aqui é igualzinho, entendeu? Se você é obrigado por algum motivo, não vale o consentimento, né? Ele tem que ser específico. Se tiver num documento, tem que estar lá destacado, numa cláusula específica, né? Não pode ser uma palavrinha no meio de um monte de coisas, né? Mas esse é até um papo interessante para a gente ter depois. Mas o que é importante aqui? Tem horas que você vai usar o consentimento, mas, para falar bem a verdade, são poucos os momentos em que você vai usar o consentimento. Sério mesmo, Gui. Se caso obrigado, não vale. É meu marido esse, sabe?
É assim, cheio da todo piadista. Então, Ele, mas você casou bem livre, que eu sei. Tem um monte de testemunha aqui. ele é de BH, só E pelo. é de BH. E aí, o que é importante a gente saber, né? Tem hipóteses em que você nem cabe pedir autorização. E eu queria falar um pouco dessas hipóteses na prática do dia a dia das empresas para elas entenderem. E aí eu vou tentar usar alguns exemplos que vieram. A Ana mesmo mandou alguns exemplos, tá bom? Tá aí, Ana, não vou esquecer. Por exemplo, cumprimento de obrigação legal, né? Eu tenho a minha funcionária e eu preciso reportar para o e-social os dados dela, os dados dos filhos, porque tem uma questão aí de benefícios, né, de governo e tudo mais. Ou, às vezes, a funcionária da empresa vai ter acesso ao plano de saúde. E você precisa coletar dado do dependente do plano de saúde dela própria, né? Vocês entendem que nesse dado, nesses casos, não cabe falar em consentimento? Vocês podem até falar assim, Vivian, mas não custa nada. A pessoa já vai fazer um contrato de trabalho, lasca lá um consentimento. Vocês têm razão. Mas é livre esse consentimento? Né? Você coloca num contrato de trabalho dizendo, olha, para você ser admitida, você precisa consentir com isso. Isso é um consentimento livre? Então é melhor você nem trabalhar com consentimento, porque é uma obrigação que você tem pela lei. Se a minha funcionária chega para mim e fala, não quero que você use os meus dados, eu vou falar, eu sinto muito, mas eu estou mais interessada em cumprir a lei do que em te atender. Vocês entenderam? E é assim que as empresas têm que funcionar. Então tem coisas que são cumprimento de obrigação legal. Você tem uma obrigação e você não pode deixar de tratar esse dado. Esse é um exemplo. Tem outro exemplo? Isso aí, Vivian. Que... Só para complementar uma coisa, né? A grande pegada é, né? Quando a gente está falando de consentimento, acho que a ideia de falar de consentimento livre é você pensar, existe alguma situação em que o controlador do dado ele está em posição hierarquicamente superior do que o titular, e o caso do empregado ele é muito claro. Inclusive, a gente já tem entendimento da Autoridade Europeia de Proteção de Dados nesse sentido, de que o consentimento não é uma base legal válida para tratar dados de funcionários, regra geral, né? Pelo menos regra geral. Mas acontece a mesma coisa também com o tratamento de dados pelo poder público. Também é um exemplo de dados de dados que a gente tem problema em comprovar que existe um consentimento livre, né? Fala um pouco sobre isso. Sabe o que eu queria falar? Sobre aquela história do GPS, dos governadores no momento da pandemia, de ficarem acessando quantas pessoas estavam em casa, quantas pessoas estavam saindo, né? Gente, isso deu um bafafá danado. Tem uma base legal que é a execução ou a criação, enfim, de políticas públicas, né? Ou seja, o governo, às vezes, precisa saber algumas coisas para poder tratar um problema tão grande quanto uma pandemia. Não estou dizendo que ele vai colocar uma tornozeleira eletrônica te impedindo de sair de casa. Não é isso que eu estou falando. Não me entendam mal, tá bom, gente? Até porque tem muita politicagem nesse tema da pandemia, nem gosto de falar disso. Mas o fato é importante, às vezes, para o poder público entender como as pessoas estão se movimentando para saber qual é a melhor alternativa a seguir. Porque o cara é o cara responsável por criar um decreto, por parar a empresa, né? Ele tem uma carga grande nos ombros dele e ele precisa de dados para poder tomar as melhores decisões, né, Mari? Então, esse é um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo. Né? Assim, eu posso falar um pouquinho, inclusive, do movimento que a gente está fazendo aqui no Ceará, porque a gente, enquanto laboratório o IRIS é o Laboratório de Inovação e Dados do governo, e uma das missões é acelerar o processo de transformação digital do governo do Ceará, e a pegada é exatamente essa: entender que ter uma gestão orientada a dados é melhor para todo mundo, né? Porque quando a gente tem dados, a gente consegue tomar decisões assertivas. E aí, puxando um gancho nada a ver com o que a gente está falando, mas que tem a ver, é legal ver que, assim, lá na Europa, quando um local que a gente tem, que assim, a gente vai sempre usar a Europa como inspiração, digamos assim, porque eles estão alguns anos na frente, então a gente consegue ver o que está acontecendo lá e que muito provavelmente vai acontecer aqui. Tem algumas pesquisas lá super sérias que mostraram que as empresas que fizeram a adequação de GDPR, né, fizeram a adequação de proteção de dados, tiveram ganhos de mais de 40%
em competitividade, ganho de inovação, ganho de processos internos e até de valuation das empresas. Por que isso? Né? E aí, eu sempre gosto de falar isso porque, assim, para o empresário é só custo, né? Custo, custo. Mas por que isso? Porque a gente, naquela pegada de que dados são extremamente valiosos, a gente se acostumou a coletar dados, coletar dados, coletar dados, sem saber nem o que a gente vai fazer com esses dados. E aí, vem as legislações de proteção de dados e fala assim, peraí, colete só o que você efetivamente precisa usar para as finalidades que você efetivamente necessita. E aí, quando eu coleto dados que eu efetivamente preciso e começo a usá-los dessa forma, eu consigo ter uma gestão interna da empresa muito melhor com esses dados e consigo me utilizar deles para tomar decisões, né? Então, acho que é legal falar que a gente teve um ganho nas empresas na Europa que começaram a se adequar à proteção de dados. A gente teve ganhos significativos de processo, de controle, de inovação e de evaluation, né? Porque as empresas começaram a olhar para isso de um jeito profissional, né? Começou com a obrigação, mas na verdade, já que você está olhando para isso, surgem ideias, surgem insights, você começa a criar processos e aí você começa a executar melhor, né? Na nossa vida a gente faz isso, né, Mariana? Tem um outro caso aqui, que é o caso de execução de contrato. A gente não vai falar sobre todas as bases, mas eu vou falar sobre algumas, né? Execução de contrato. E aí vem a pergunta da Ana, né? A pergunta dela foi assim, olha, eu forneço para os meus clientes os comprovantes de cumprimento de obrigação trabalhista dos meus funcionários. E, por vezes, eu solicito isso também dos meus fornecedores. Por que que a empresa da Ana faz isso? Porque a gente sabe que existe uma solidariedade entre o tomador e o prestador de serviço, né? E nesse contexto de terceirização, a terceirização ela é permitida, mas você tem esse contexto de solidariedade aí que é importante. Então, por conta disso, existe essa necessidade. Eu tenho que ter certeza que aquele fornecedor, por exemplo, um fornecedor de mão de obra, de serviços gerais, né, de copa, que eles estão cumprindo a legislação trabalhista, porque se eles tiverem um problema, esse funcionário pode entrar contra a minha empresa, como trabalhista contra a minha empresa. E aí a pergunta da Ana é, eu posso dar os dados dos meus funcionários para os clientes sem consentimento? Na verdade, a pergunta dela não foi nem essa. A pergunta dela foi, como que eu pego o consentimento? Tanto dos meus funcionários para fornecer, porque o consentimento tem que ser livre. O cara é meu funcionário, como que ele vai falar que não é livre, né? E também dos fornecedores. Como que eu vou pedir o consentimento dos fornecedores? Porque eu não quero receber um dado do fornecedor que eu não tenha direito de receber. E aí a gente entra realmente na questão do cumprimento do contrato. Por quê? Se esse é um contrato que prevê essa responsabilidade, que pode ser uma responsabilidade solidária, para executar esse contrato, você precisa fornecer esses dados e você não precisa pedir consentimento de absolutamente ninguém. Qual é o detalhe? Quando você fornece para essa atividade específica, para essa finalidade específica, né? Que é comprovar o cumprimento da obrigação trabalhista. Lá na outra empresa, seja no seu fornecedor, seja dentro da sua empresa, seja dentro do seu cliente, na cadeia toda, você tem que ter um processo para guardar esse dado, para que esse dado não seja usado para outra finalidade. Então, sempre a finalidade vai ser alguma coisa muito importante, né? Então, Ana, não precisa de consentimento. Por quê? Porque os seus contratos prevêem um tipo de responsabilidade que passa a ser um interesse seu, um direito seu ter esses comprovantes. Qual é a sua obrigação? Guardar isso e não usar para outra coisa. Mari, quer complementar? Eu vou anotando aqui as próximas perguntas. Eu acho até que, a depender do caso, né? Obviamente que, assim, e aí eu vou até fazer um disclaimer aqui, né? A gente, eu falei isso para um cliente hoje, num treinamento. Nunca ele vai me ligar e vai dizer assim, posso tratar esse dado pessoal? E eu vou responder sim ou não. Não tenho como dar uma resposta genérica assim. Eu preciso entender para que é que você vai usar, em que situação, onde você coletou, de onde você recebeu. Então, assim, é uma análise de contexto, né? Não é uma análise complexa, tá? Mas é uma análise de contexto. Então, dentro desse caso específico, né? A gente pode, obviamente, ter algumas peculiaridades, mas a gente pode, inclusive, tratar com legítimo interesse, né? Do controlador. Eu entendo que a gente pode até tratar com legítimo interesse. Pode sim.
nenhuma das opções seriam necessário consentimento. Na realidade, de novo, como a gente acabou de falar, né? O consentimento do funcionário não é livre. Então, a gente, na verdade, nem pode pensar em usar consentimento, regra geral, do funcionário. A gente tem que pensar em outra base legal para tratar os dados dos funcionários, né? E aí tem algumas situações que ficam um pouco nebulosas, né? Eu tive um pessoal me perguntando hoje, inclusive. Eu coleto os dados de biometria do meu funcionário para fazer ponto eletrônico, né? É uma empresa que tem 5.000 funcionários, é uma fábrica, etc. E aí eu coleto. E aí ele falou, olha, bom, eu não peço consentimento, tudo bem, porque é funcionário, não preciso pedir consentimento. Sob que base legal eu vou tratar esse dado sensível, né? Porque impressão Esse é digital. sensível, biometria. E aí ele falou, não, estou tratando usando cumprimento de obrigação legal, porque eu tenho obrigação legal lá, trabalhista, de ter ponto eletrônico, que eu tenho mais de X funcionários, etc. Beleza. E a gente tem que estar preocupado, gente, não só com contar em alguma das bases legais, a gente tem que também estar preocupado com os princípios da LGPD. Então, aquele tratamento é um tratamento com finalidade legítima e específica, tem a adequação e mais ainda, tem necessidade. E aí pode ter gente que tem o entendimento de dizer não tem necessidade de coletar um dado sensível para fazer o ponto. Poderia ser com um crachá. E aí o meu cliente falou assim, não, Mari, mas a gente tem máquinas perigosas, etc. E eu não posso correr o risco de alguém vir aqui e usar o crachá de outra pessoa. E aí a gente vai entrar num subjetivismo, se aquilo ali se a necessidade existe ou não. E Se assim, aquilo é o mínimo necessário, né? para ou não. E aí É. são coisas que, assim, ninguém vai poder aqui estar falando para vocês que já sabe como é que vai ser, porque a gente não tem ainda os entendimentos É. da verdade, O né? que que eu digo sempre? Eu digo o seguinte, ponto eletrônico, sim, você pode, porque a gente tem que entender o seguinte, a NPD ainda não está aí, né? Ela não vai regrar, mas eu acho bem razoável imaginar que uma empresa de 5.000 funcionários tem que ter uma questão muito relacionada à governança, à segurança, e o crachá é um problema, né? Tudo bem, num caso ou outro, você tem dificuldade de captar biometria, a pessoa não tem os dedos, né? Então, você tem ocasiões em que você vai usar o crachá, mas ele não é a melhor alternativa. Amanhã o Logino vai falar sobre segurança e a gente vai conversar sobre isso. Mas não é nem só para o ponto eletrônico, né? Imagina que você vai entrar na empresa e tem empresa que faz a coleta da digital para você entrar na empresa. A discussão é sempre essa. É realmente necessário? Você não teria um outro jeito, né? Mas nesse caso, gente, considera que uma empresa grande, uma empresa que tem uma preocupação com segurança, em regra são empresas certificadas, né? Elas precisam ter uma preocupação com o coletivo, com a segurança dos funcionários, com quem está entrando, com quem está saindo, rastreabilidade, né? Eu acho muito difícil que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vá criar algum problema em relação a isso. Eu Qual é concordo. o problema? O problema é você não cuidar dessa biometria. O problema é você permitir que isso vaze. O problema é você não ter um sistema seguro para cuidar disso, porque são dados realmente sensíveis. Imagina o que alguém faz com a biometria de um funcionário. E aí está a responsabilidade. Quanto maior a empresa, maior o risco e maior o custo, né, gente? Agora, numa empresa pequena, esses dados realmente não são usados e nem fazem muito sentido. O dono tá ali vendo todo mundo que tá lá, né? Não precisa de biometria. Eu vivo dizendo, pensem assim, né? Um cartão, se você perder e tiver lá o seu número de cartão, você quebra e pede outro. A sua biometria não tem muito como fazer isso. Então, é por isso que a gente tem toda essa preocupação. Agora, assim, por que eu trouxe esse exemplo do que eu chamo de o exame da necessidade, né? O teste da necessidade. A gente vai, mesmo que a gente tenha uma base legal para tratar o dado, a gente precisa fazer o teste da necessidade, né? A gente já teve exemplos, inclusive de entendimentos lá da autoridade europeia, de tratamentos feitos com consentimento, com base legal, tudo direito de tese, e que foram entendidos como desnecessários. Por exemplo, o famoso caso da escola na Finlândia, que fazia o reconhecimento facial das crianças para dar presença ou falta na sala de aula, e foi entendido Ou para como... distribuir merenda, né? Exato.
Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com tudo isso e como que isso vai ser entendido aqui pra gente também, né? É verdade. E vai ser um aprendizado que a gente vai fazer junto, né? Inclusive com a NPD. É uma tristeza que aqui no Brasil a gente não tem a NPD nesse momento, porque o ideal seria acontecer o que aconteceu na Europa, né? As agências, elas apoiaram, elas criaram guias, né? Elas educaram. Aqui não, aqui a gente está fazendo no feeling, né? Mas, enfim, eu acho que quando ela chegar, ela vai ter um trabalho aí bem importante de educação. O Longinos colocou uma questão aqui, que ele falou o seguinte: LGPD é a nova lei de trânsito de dados, né? Não é opção, a gente tem que organizar a bagunça. É mais ou menos isso, né, Lon? Tem que organizar a bagunça. Surgiu uma pergunta sobre escritório de contabilidade. Olha, eu tenho aqui que tratar os dados tanto dos colaboradores quanto dos sócios da empresa. Sim, aí é execução de contrato pura, né? Porque aqui os exemplos que eu dei, você pode usar o legítimo interesse, você pode usar a execução de contrato, dependendo do contexto, né? Mas aqui não, aqui é execução de contrato. Você é um escritório de contabilidade, se você organiza folha de pagamentos, não tem a menor condição de você não ter a possibilidade de tratar os dados dos sócios, né? Não tratar os dados dos funcionários. Na verdade, é subentendido que está ok que você vá tratar, entendeu? E nem é o caso de pedir o consentimento. Qual o problema de ficar pedindo consentimento toda hora? Gente, o consentimento ele tem que ser livre, a gente já falou. Mas o consentimento também pode ser revogado. Então, imagina, e se um funcionário fala que eu dei o consentimento, mas agora eu não quero mais, o que você faz? Né? E se o funcionário dessa empresa, que esse escritório de advocacia atende, se ele fala, olha, escritório, eu não quero mais que você use o meu dado, o que você faz? Você vai deixar de fazer a folha de pagamento? Né? Você vai deixar de cumprir a sua obrigação contratual? Não, você não vai. Então, ao invés de você falar, sinto muito, você não pode revogar, é melhor que ninguém peça o consentimento, porque a gente tem um trabalho de educar as pessoas, gente. Todo mundo tem o direito de saber como seus dados vão ser usados. E você ficar colocando consentimento e tudo, você não está educando, você está enganando, porque se ele revogar, você não vai deixar de usar. Então, isso não é educação. Vocês entenderam a importância da gente falar exatamente, ser transparente com as pessoas, com o que a gente faz com os dados dela? Mesma coisa com os clientes, né? Então, se você tem um cliente, por exemplo, precisa do dado do cliente para preencher a nota fiscal. Não tem como você falar assim, olha, você me permite preencher aqui a nota fiscal com os dados? Você vai ter que preencher. Então, não é uma questão de pedir autorização, né, Mari? Não, assim, é bem por aí. E a gente. Uma outra coisa que é importante vocês saberem, tá? Não é porque a gente está dizendo que em todos esses casos não precisa pedir consentimento que vocês não vão precisar deixar muito claro e informado ao titular o que é feito com os dados dele. Transparente, né? Fala Parente. isso aí, Mari. Onde que ele deixa transparente o uso dos dados? Aí, Ele não precisa deixar um cartaz na porta da loja, é isso? não, aí vai depender muito do tipo de business que você tiver Peraí. Tipo de business? eu Explica isso. Não, vai depender muito se o seu negócio é um negócio digital, se é um negócio presencial, enfim, vai depender de como você. Vamos lá, você precisa certificar que o titular do dado que você está tratando está sendo informado sobre aquele tratamento de dados. Então, por exemplo, você pode fazer isso através de uma política de privacidade, de um aviso de privacidade. Vai depender de qual dado você está tratando, como você está coletando, vai depender muito do caso. Mas, de uma forma ou de outra, tenha isso em mente. Se você está tratando algum dado pessoal, independente de estar usando consentimento ou não, você precisa ser transparente com o seu titular. Né? E isso aí Transparência, né, Mari? Gente, anota isso. Hoje eu não falei para anotar nada. Anota isso. Transparência. Duas grandes coisas da LGPD, né? Uma que a LGPD tem 10 grandes princípios, e um deles é a transparência. E a gente puxa para talvez o princípio mãe da LGPD, que é o da autodeterminação informativa, né? Então, a ideia de que a LGPD ela é toda construída tendo o titular de dados como holofote, digamos assim, como centro daquilo ali, né? Então, a gente precisa ter, de alguma forma, a gente precisa garantir essa transparência. Se vocês quiserem ter um exemplo real, fácil, abram a política de privacidade do Spotify. Entre no site do Spotify e abram a política de privacidade.
lá vai ter uma tabela e vai estar dizendo assim: nós coletamos o seu nome para, ou dados de usuário, para melhorar a experiência do Spotify, utilizamos execução de contrato e legítimo interesse, compartilhamos com tal pessoa, mantemos seus dados por tanto tempo. Muito Simples, bom. fácil, prático, é claro, né? Então, é assim que a gente precisa se comunicar com o titular. Então vamos lá, olha, gente, se você tem um site da sua empresa, né? Essa é a primeira dica. Coloca lá a política, porque uma política de privacidade todo mundo vai ter que ter. Vivian, mas isso é uma coisa muito complicada. Eu sou um PME, entendeu? Não tem condição. Eu sou um micro, não tem condição de ter política. Calma, calma, calma. Tem sim. Tem sim. É alguma coisa muito mais simples do que você pode imaginar, né? É você colocar no papel exatamente quais são as regras que você usa. Então, olha, você usa dados pessoais para essas atividades e você faz dessa maneira. Você consegue colocar isso no papel se você parar e se dedicar, né? E é claro que você pode ter ajuda, pode ter metodologia para fazer tudo isso sem contratar uma grande consultoria, né? Tem métodos para fazer isso. Então você vai fazer isso e vai colocar no seu site. Pronto, você está sendo transparente. Porque qualquer pessoa que chegar lá no site e acessar a sua política de privacidade, você tem que deixar ela disponível, claro, de um jeito que as pessoas consigam achar, né? Elas vão saber como você usa dados pessoais. Vivian, mas eu não tenho site. Ah, então tudo bem. Então faz a política e deixa ela guardada, porque se algum dia alguém perguntar, você sabe responder, né? O importante é você ter a informação disponível. Não é que você precisa colar assim 10 quadros na parede com a política, né? Enfeitando o salão, não é isso, entendeu? Mas tem que estar disponível, né? Se alguém perguntar, você tem que conseguir responder de uma maneira objetiva e organizada, né? Esse eu acho que é uma boa dica, né? Tem uma pergunta aqui da Nicole que é sobre os contratos, Mariana. Muitos contratos vão ter que ser alterados, né? Contratos com fornecedores, contratos de trabalho. Os contratos precisam ser modificados a partir de agora? A gente sabe que vai ter muito contrato mudado. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Vai sim, inclusive dentro do projeto de adequação que a gente faz, inclusive parceria aqui no Nordeste com o pessoal do Opsilum, uma das fases é a de adequação de contratos, né? Por que isso, tá, gente? Porque a LGPD ela traz dois grandes conceitos de operadores ou de agentes de tratamento, né? O controlador de dados e o operador, né? Em termos bem rápidos, o controlador de dados é aquela pessoa que toma decisões sobre os dados. E o operador é quem executa essas decisões do controlador. Trata os dados, mas executando decisões do controlador. E aí, dentro desse conceito, a gente vai precisar. As responsabilidades são solidárias. A responsabilidade é solidária entre controlador e operador, controlador e co-controlador. Mas nós podemos, por exemplo, se eu tiver um contrato com um operador de dados, ter um direito de regresso dentro desse contrato, estabelecer como vai ser esse direito de regresso, etc. E as responsabilidades dele enquanto operador de dados, uma vez que eu vou compartilhar dados que eu coletei com ele, por exemplo. Então, peraí, segura mais. Você falou direito de regresso, controlador e operador. Tudo bem que o controlador e o operador você até explicou. Direito de regresso você não explicou, tá bom? Então vamos traduzindo. Tia Vivi vai traduzir, gente. vai lá. Vamos lá. Tem o cara que toma a decisão sobre o que vai acontecer. É o controlador. Tem o cara que obedece o que o controlador mandou. É o operador. E entre eles têm um combinado. Olha, se você fizer alguma caca, você vai me pagar por isso, entendeu? É isso que chama direito de regresso, sabe? Depois você vai pagar essa conta comigo ou vai pagar essa conta para mim, né? Só que esse tipo de combina, você coloca num contrato, né? Então, olha só, precisa mudar contrato, né? Os contratos de fornecedores de sistema, eu acho que para as PMEs aqui, que é o nosso público, tem que ter muita mudança de contrato de fornecedor de sistema, porque você tem que garantir que o cara cumpra a LGPD. Porque se der um problema qualquer, você pelo menos vai falar assim, gente, seja para o Ministério Público, seja numa ação contra alguém, enfim, você vai falar, olha, o que eu podia fazer, eu fiz. Eu contratei um fornecedor que disse que estava adequado, né? E você fez uma pesquisa sobre o fornecedor. Não é que você precisa escolher um fornecedor mais caro do mercado.
mas você tem uma responsabilidade de se preocupar com isso. E o contrato é uma maneira de você mostrar que se preocupou. Por quê? Porque a gente escreve no contrato sempre a combina, né? E você tem que combinar que o cara fala que ele está aderente à legislação, né, Mari? Tem só uma questão, tá? Assim, que muita gente me pergunta, e é importante falar, já que a gente está falando de contratos. A posição de controlador de dados ou operador de dados, ela não pode ser alterada contratualmente, tá? Então, se eu sou, dentro daquela operação de tratamento, o controlador, eu não posso trocar de alguma forma por escolha contratual. Ela é uma posição que ela existe fática, né? Então é muito importante isso. A gente consegue falar de responsabilidade, a gente consegue exigir que a outra parte cumpra com determinados níveis de segurança, de proteção, mas eu não consigo contratualmente alterar a situação de controlador e operador, né? Então também isso é bem importante. Mas para responder a pergunta que foi feita, sim, os contratos vão ser assim, e é por isso que muita gente fala que a LGPD tem um efeito viral, né? E aí todo mundo fala, não vou me adequar a essa lei, porque só quem vai ser multado é quem é grande. Só vão atrás de quem é grande. Tudo bem, só que quem é grande contrata quem é médio. Quem é médio contrata quem é pequeno. Quem é pequeno contrata quem é menor ainda. E aí por isso que a gente fala que existe um efeito viral dessa legislação de proteção de dados, porque a responsabilidade entre toda essa cadeia vai ser solidária. Então, se você, por exemplo, concorre com algum tipo de licitação ou compra pública, vai começar a aparecer nos termos de referência se você está adequado ao LGPD. O pessoal que precisa de financiamento bancário Todos. já está Os começando contratos todos já estão falando disso. Então, Todos, assim, todos. como fugir disso, né? Agora, tem outro ponto também. Vamos pensar no pequeno e médio, né? Porque o grande a gente não tem dúvida que ele tem que se adequar e tal. O pequeno e médio, quando ele participa de uma cadeia, ele precisa. Mas o pequeno e médio pode não ter ali a NPD no cangote dele para poder ver se está fazendo certo ou errado, até porque tem um volume de tratamento pequeno de dados, mas pode ter um problema no PROCON, né? Porque pequeno e médio tem problema no PROCON, não tem? Cliente que ficou insatisfeito, né? Cliente que deu um problema. Então, assim, se você usa o dado de um cliente, se você usa um dado de um colaborador, de um funcionário, né? Então, isso é mais um ingrediente para uma trabalhista. Tem coisas que não são da NPD, mas que são riscos que o pequeno e o médio estão correndo. Vivian, você está querendo empurrar, então, a gente para esses escritórios que ficam fazendo consultoria igual da Mariana. Não, eu não estou empurrando. Eu acho até que os pequenos e médios não têm condição mesmo de pagar uma consultoria cara. Mas eles têm que buscar informação, até porque o volume de dados é pequeno. Mas eles têm que buscar informação para usar as melhores práticas, né? E com isso, os próprios negócios deles vão melhorar, né? Que foi o que a Mariana falou da experiência europeia. Como que as empresas prosperaram, porque começaram a usar dados melhores. Olhando para isso, você começa a organizar, né? Então, você começa a tratar de uma maneira mais inteligente, né? Gente, a gente já está caminhando para o fim da nossa live, viu? Porque, meu Deus, já está quase chegando no final mesmo. Eu tenho que acabar antes, senão não consigo salvar. Vai aí, Mari, encerra aí. O que eu ia dizer é que assim, para os pequenos e médios, minimamente se adequar em alguns aspectos. Então, por exemplo, se você tem titulares, especialmente se você tiver muito consumidor, você ter um canal simples e fácil de acesso para os direitos, para os titulares exercerem seus direitos, ter alguma pessoa nomeada como DPO, minimamente adequar seus contratos, ter uma política de privacidade. Então, assim, são algumas pequenas coisas que você consegue fazer. Eu não estou dizendo, tá? Para deixar bem claro, não estou dizendo que com isso você está adequado, né? Mas estou dizendo que para o pequeno e médio é algo que você consegue fazer sem grandes esforços de tempo, nem de grandes esforços de energia, nem de dinheiro, e você consegue minimamente cobrir algum tipo de responsabilidade, né? Então, eu acho que é por aí. Muito bom, muito bom. Bem, gente, estamos chegando ao final, né? Então, eu queria, antes de despedir da Mariana, eu queria pedir para vocês o seguinte: eu tenho um script aqui que me falaram que eu tenho que falar com todo mundo, sabe, Mari?
A gente precisa fazer um print da nossa live. Mari, dá um sorriso aí, vamos fazer um print. Gente, alguém printa para mim. Ótimo, então printou. Um print, você vai postar, vai me marcar, vai marcar a Mariana. Vocês, por favor, eu peço essa ajuda para vocês, se vocês gostaram, né? Se vocês não gostaram, é bom que os mal-queridos, né? Eles vão entrar numa fria junto com a gente aqui. Eu vou fazer agora, vou encerrar a live, vou gravar, porque eu tô deixando gravado, sabe, Mari? Para democratizar e todo mundo poder assistir a hora que quiser, offline, né? Então, eu vou pedir para vocês irem lá no post da live e comentarem o que vocês pensam sobre o consentimento. Ou melhor, vou dar um script. Você vai escrever assim para mim. Entendi o consentimento. Vocês entenderam? Porque consentimento foi a palavra-chave da live. Eu acho que deu para entender. Coloca aí para mim no comentário. Deu para entender ou não? Sim. Vamos lá. Gente, não é possível. Vocês estão dormindo? Deu para entender ou não deu para entender quando que usa consentimento? Tá todo mundo dormindo, Mari. Ah, deixa eu ver. É porque já chegou, tá chegando no finalzinho, né? Acontece isso. Ó, estão dizendo. Sim, isso mesmo. Olha lá, todo mundo falando que sim. Então, vocês vão lá no comentário, vocês vão lá comentar lá no post da live. Eu entendi o consentimento. Por favor, ajudem a gente. Giovana falou que entendeu demais, tá bom? E amanhã a gente vai falar com o Longinos sobre segurança. Segurança é um negócio que importa para todo mundo, gente. Muito caso de vazamento, tem pequenos vazamentos. Segurança na pequena empresa é um negócio importante sobre sistemas e cadastros, entendeu? Então, eu vou esperar vocês. Se ficou alguma pergunta que não foi respondida, marca lá também nos comentários da live, tá bom? Que eu vou postar agora, que a gente vai ter, assim, o maior prazer de responder tudo. Agradeço muito a presença de todo mundo. Amanhã tem mais com os Ginos e a gente segue aqui nessa jornada até o dia 18. Vocês vão ficar fera em consentimento. Vocês vão ficar fera em LGPD e tudo na prática, né? Que é o melhor jeito, não é verdade, Mariana? Pô, é isso mesmo. Conte comigo aí. Obrigada, gente. Beijo para todo mundo e até mais. Até amanhã, se Deus quiser.